Olá, querido amigo, tudo bom? Chegamos aí à lição de sexta-feira do estudo adicional. Queridos, a lição dessa semana falou aí sobre a relação de pais, os filhos, o cuidado, os filhos respeitar os pais, essas relações que são importantes e esses conselhos precisamos seguir. Os pais não levar os filhos à ira, amar e cuidar, zelar, os filhos obedecerem aos pais e os honrar, mas onde a lição se concentrou foi em uma temática que a gente estuda há pouco, que é o aspecto de como era a escravidão na época de Paulo e também como podemos aplicar em nossos dias. Eu vi um comentário aí de um rapaz, parece que ele não gostou muito em eu trazer para o contexto atual. Queridos, até a pergunta da lição é essa. Olha a pergunta aí da sexta-feira. Diz assim, ó: o conselho de Paulo para escravos e senhores de escravos, em Efésios 6, de 5 a 9, é aplicado aos relacionamentos entre empregados e empregadores. Isso é apropriado? Que perigo há em fazer isso? Então, queridos, a gente precisa trabalhar esse contexto. Por quê? Porque na época de Paulo existia escravidão. Era diferente da escravidão que teve no Brasil. Falei isso também no comentário. Porque a escravidão era étnica, era negros, começou primeiro por índios e não deu certo, depois foi negros, tiravam da sua região e trazia para trabalhos braçais e forçados, mas no contexto depois colocaram também como escravo doméstico, alguns tinham. Assim era diferente porque a maioria dos escravos na época greco-romana eram escravos oriundos de guerra e escravos também de dívidas. Então eles tinham não a liberdade, mas podiam comprar a sua liberdade. Então assim ocorria, mas tinha alguns que eles viviam o resto da vida dessa forma, tinha alguns também que eles eram abusados, então isso não podemos esconder, mas era diferente do contexto que vivemos no Brasil. Dá para colocar a relação em relação a empregado e empregador? Dá sim, querido, sabe por quê? Ainda há pessoas vivendo em situações escravas, ainda há trabalhos desta forma. É só você olhar em situações de mineração, trabalhos também agrícolas, e em muitos lugares ainda assim ocorre. E por isso que é diferente, porque temos leis que não permite e quando acha destrói todos esses lugares que assim o fazem. Outro aspecto também é que até mesmo na Grécia, em Atenas, os escravos em um período ali inicial não era das pessoas, mas era do governo, eles faziam serviço para o governo, porque eram prisioneiros de guerra, contextos diferentes, mas o que importa era que pessoas que viviam submissa a outras e submissa por obrigação, eram escravizados para isso. Precisamos discutir mais sobre o assunto, aprendermos mais sobre isso. A igreja precisa se envolver mais socialmente, por isso que a lição até traz aí como a igreja lida com casos de abuso, cuidados com crianças. Então tivemos recente Quebrando o Silêncio, ontem, dia 7 de setembro, houve o desfile também, onde entregamos folhetos, mas as nossas iniciativas, as nossas ações, ela tem que aumentar e melhorar. Podermos cuidar, amparar como igreja, pessoas que tiveram dificuldades. Você que é profissional liberal, mais voltado para a área de psicologia, área de educação, pedagogia, pode auxiliar crianças que, por acaso, ficaram agora devido aos abusos, sem querer ir à escola, poder ajudar em sua reabilitação no lar, também auxiliar no aspecto de saúde, você que é da área médica, quem sabe com medicamento, indicando uma clínica, dando desconto, apoiando essas famílias para que os abusados possam voltar a ter uma vida, entre aspas, normal, né? Porque não é mais a mesma coisa, mas precisa se reestruturar e voltar ao convívio da sociedade. Então, querido, não passe pano para esses problemas sociais. Converse, aborde, pense, porque eles existem e não falar sobre eles não vai fazer com que ele não exista. Já viu que alguns falam sobre racismo dessa forma? Quanto mais a gente fala sobre o racismo, mais ele cresce. Não, não, querido. Quanto mais a gente falar e ensinar as pessoas, mais a gente pode combater o racismo. Por isso que hoje nas escolas se fala em tudo que é lugar,
e na igreja não pode ser diferente. Não podemos acobertar esse tema. A igreja ela precisa se envolver. Nosso principal papel é o papel de pregar do evangelho, mas estamos em meio à sociedade e não podemos esquecer do que acontece nela. Que Deus nos ajude a termos uma consciência do nosso dever e agir de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos, cuide de nós, nos ajude em nossa vida para que possamos caminhar fazendo a Tua vontade, sermos instrumentos para a Tua honra e glória no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.